E eu abro a página hoje com muita gratidão para o DW. Ele comprovou claramente o que nós temos aqui como propósito, que são as conexões, o poder da conexão e, na verdade, o poder da indicação, porque esse é um dos propósitos que nós temos aqui no Páginas Amarelas. Empreendedores, empresários, prestadores de serviço que são indicados pelo bom trabalho, pela boa prestação de serviço e, com certeza, o mundo, né, ele vai sempre nos devolvendo. Então, a indicação de um bom serviço pode dar em bons negócios, numa amizade. E hoje o DW está aqui. Quero agradecer novamente pela indicação e agradecer por você continuar conosco e quero mostrar também o seu trabalho, quero que você se apresente, fale um pouco da sua profissão para que mais pessoas, né, conheçam não só esse grande homem, mas esse grande coração que tem aí, gosta muito de trabalhar com as mulheres, é isso? Isso. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vindo. Meu nome é DW Fotografia, como ela já disse, né? Meu nome não é Diego Washington, meu nome é DW Fotografia. Sou fotógrafo de ensaios corporativos, fotógrafo de ensaios femininos, posicionamento de imagem, né? Faço também eventos, dentre outros tipos de fotografia, mas sou focado mesmo em ensaios femininos, posicionamento de imagem. E aí, como é que foi iniciar na fotografia? Foi curso, tudo muito bem planejado? Eu sei que não. Quero que você conte um pouquinho, né, inclusive dessa trajetória de extrema humildade, mas um universo sempre muito ligado à cultura. Conta pra gente um pouquinho, né, de como foi chegar até aqui da forma que você desejar. Bom, nem nos meus maiores sonhos eu sonhei em ser fotógrafo, nunca. Eu nunca imaginei que eu me tornaria fotógrafo. Eu sempre fui muito ligado à cultura. Eu sou, além de fotógrafo, eu sou ator, sou bailarino, sempre fui muito ligado a essa área cultural, já tive quadrilhas juninas, mas fotografia, nem de longe eu achei que um dia eu seria um fotógrafo. Por ter esses grupos, né, de dança, grupos de teatro, a gente precisava começar a produzir conteúdo para a internet. Logo no boom da internet. E eu estou na internet desde quando ela era mato, desde muito novo. Mas não tinha quem fizesse esse tipo de trabalho para a gente. Então eu fui lá e eu vou dar um jeito, eu vou fazer. E aí o meu irmão, o Douglas, ele tinha uma câmera, eu comecei a tentar produzir conteúdo com a câmera dele, nunca fiz nenhum curso de fotografia, já deixando bem claro. E aí comecei a trabalhar com a câmera dele e tal, e aí eu vi que, bom, eu vou comprar uma câmera para ter minha independência, né? Procurei um marketplace desse da vida, comprei uma câmera bem baratinha, mais simples que tinha, e falei, vou tentar. E aí para fazer vídeos, né? Nem foto, nem pensava. Só que o que acontece? Para você postar um vídeo, você precisa de uma capa de um vídeo, né? Então você precisa fazer o quê? Fazer a foto. E aí eu precisei estudar os pilares da fotografia. Assunto nerd, hein? Os pilares da fotografia. ISO, abertura, né? E velocidade. E aí, o que é isso? Como eu vou fotografar? Eu não sei o que é isso. Eu não sei. O vídeo eu mexia. Quando eu via que estava bom, eu fazia. Aí comecei a estudar, simplesmente estudar. A fotografia e o vídeo também. E aí eu comprei essa câmera e comecei. Aí comecei a fotografar algumas amigas e tal. E fui criando gosto por fotografia. E eu falei, dentre tudo que eu já fiz na minha vida, todos os tipos de trabalho, vai ser esse que eu vou levar para o resto dela. E assim aconteceu. Me tornei um fotógrafo, mais ou menos, né? Quando foi o momento que você percebeu que aquilo deixou de ser só uma paixão e realmente se tornou um negócio? E aí, quando eu percebi que aquilo poderia ser algo rentável para mim, que era, cara, eu nasci para isso é o amor da minha vida. Existe muita teoria que diz o seguinte, quando você descobre a coisa certa, você nunca mais vai trabalhar na vida, você vai amar aquilo e vai fazer por prazer. Em algumas partes eu discordo disso, mas no meu caso foi verdade. Hoje eu amo de paixão fotografar. Muitas das vezes eu deixo de fazer coisas pessoais para poder fotografar, para criar portfólio, porque eu amo estar fotografando, eu amo estar editando. E aí eu falei, bom, para isso se tornar minha profissão, eu preciso ficar muito bom nisso. Preciso ficar muito bom. Então eu fui praticando. E aí quando eu me tornei um fotógrafo, que eu julgava que eu era um fotógrafo muito bom, foi a partir do momento que eu comecei
a cobrar por isso. A pandemia foi um divisor de águas para mim, né? Muitas pessoas precisavam se posicionar na internet. E ninguém, a maioria, não sabia como fazer isso. Olhava ali, pegava o seu celular, era só para mandar mensagens, né? E o que acontece? Elas foram começando a entender que elas precisavam participar de um podcast, né? Que elas precisavam de fotos para criar seus flyers, suas artes, seus banners. E realmente ter uma postura na internet, passar confiança e autoridade, né? E eu comecei a fazer muito isso, né? Eu andei em parques, eu ainda não tinha estúdio quando eu comecei a fazer isso, eu andava em parques por aí, montava estúdio no espaço do cliente. Muitas das vezes eu fiz fotografias em estúdio de maquiadoras, né? Tem uma maquiadora que eu tenho uma gratidão muito grande, que eu queria até citar ela, é a Vanessa. Foi um divisor de águas tanto para mim quanto para ela quando a gente começou a fazer produções. Foi quando a gente começou a crescer, foi muito lindo e graças a Deus deu muito certo tanto para mim quanto para ela. E hoje eu vivo única e exclusivamente de fotografia. Maravilha. E já teve um tempo lá atrás que você trabalhou barato, trabalhou de graça, não reconhecia muito bem o seu valor, ou você já começou entendendo bem como fazer isso? Eu sabia que para ser algo rentável eu precisava cobrar. Isso é fato. Mas quanto cobrar? Então, quando você começa, você precisa simplesmente começar de baixo. Essa é a realidade. Você tem que começar de baixo. Você precisa ter um preço atrativo para as pessoas fazerem o trabalho com você. Então, antes mesmo de eu cobrar muito barato, eu simplesmente fotografava de graça, né? Eu sei que não está certo, entre aspas, claro, cada realidade é uma realidade, mas eu fazia muitos trabalhos para amigas, para conhecidas, falando, não, vamos fazer um trabalho legal, é bom, é portfólio para mim, e todo mundo fica feliz. Todos nós ficamos felizes. Então, eu vou fazer esse trabalho para você, você vai postar, você vai me marcar e a gente vai crescendo junto. E eu sempre procurava pessoas que estavam iguais a mim, estavam crescendo junto comigo, porque eu achava justo eu entregar o meu trabalho de maneira gratuita para alguém que realmente precisava. Então, eu fazia meio que essa permuta. Teve algum momento, alguma coisa que aconteceu que virou a chave e você percebeu, agora eu posso cobrar o suficiente, o quanto eu acredito, ou foi alguém que pagou, um trabalho, alguma coisa aconteceu que você compreendeu que agora eu estou pronto, agora eu sou bom, já vou valorizar o meu trabalho conforme eu acredito, é o preço que eu quero cobrar. Bom, eu precisei entender. Eu sempre fui muito crítico em relação a mim. Eu nunca fui, ai meu Deus, será se eu sou bom? Ai, será se eu sou ruim? Não, eu sabia quando eu era bom e quando eu não era bom. Eu sempre procurei evoluir. Eu falava, bom, isso aqui dá para melhorar. Eu acho que isso aqui, pro que eu faço, tá um pouco galhofa, ainda não é isso que eu quero. E eu vou tentar melhorar. E aí quando eu vi, poxa, essa foto parece com um cara que eu me inspirei na internet. Então esse vai ser o momento que eu vou poder cobrar aquilo que eu acho justo. E por muito tempo eu cobrei abaixo daquilo que eu achava justo. Mesmo já tendo um ticket um pouco mais alto nos meus ensaios, eu achava que eu poderia cobrar mais. Como hoje eu acho que eu ainda posso cobrar mais pelo que eu faço. Porque eu entrego eu entrego muito mais do que pessoas que a gente avalia o mercado, a gente vê trabalho de outros profissionais, e a gente vê que talvez o seu valor possa ser um pouco maior do que aquela pessoa, porque você tem um trabalho superior àquela pessoa, entendeu? Pelo menos para mim. Quando você julga isso justo, aí sim eu acho que é o momento da virada. A gente falou, né, em câmera, a decisão de comprar, mas hoje, né, a gente conhece, sabe o quanto equipamentos são caros, né, de tudo que você precisa comprar. E lá no início, sem tanta condição, além disso, qual foi o teu maior desafio que você teve que ultrapassar para conquistar e conseguir realmente ter, né, seus equipamentos, ou não foi com relação a isso? Foi outra dificuldade? O começo de todo profissional do audiovisual, seja um fotógrafo, seja um filmmaker, é muito difícil, porque é tudo muito caro. Quanto você paga uma sombrinha para você sair na chuva? R$20? 15, R$20. A mesma sombrinha, do mesmo material, mas feita para fotografia, custa em torno de R$400, R$500.
É discrepante a diferença. Então, tudo que você compra para ser usado para fotografia é muito caro. E quando você está começando, você olha o fotógrafo com aquela câmera, aquela lente gigante, e você, meu Deus, eu preciso dessa lente. Só que eu estou cobrando R$ 150 por ensaio. Como eu vou comprar essa lente? Só que não precisa você ter essa vontade nesse momento. Você precisa focar no que é principal. Ter uma foto boa, expor a foto correta, né? Ter uma boa iluminação, mesmo que seja algo assim, adaptado, porque eu adaptei muita coisa, tanto eu quanto meu irmão, a gente adaptou muita coisa para poder chegar em bons resultados. Então a fotografia, ela tem muito disso. Você precisa entender vários pilares para você chegar num denominador comum. Não é só ter a melhor lente, pode parecer clichê eu falar isso, todo fotógrafo escuta isso, mas não é a melhor lente, não é a melhor câmera, é sempre o conjunto da obra, uma boa iluminação, é um bom direcionamento, né? E eu não tinha, definitivamente eu não tinha condições de ter o melhor, mas eu tirei leite de pedra de tudo aquilo, do mais básico que eu tinha, para poder chegar em resultados incríveis. Você cresceu bastante na pandemia, né? Como você já trouxe, mas você fez ensaios de maior diversidade possível, desde máscaras, medo, amor, ensaio de posicionamento, casamento no cartório. O que a pandemia te ensinou sobre humanidade, sobre o papel, sobre a imagem das pessoas? Pois é, a pandemia, ela mexeu muito com o sentimento, eu acho que de todas as pessoas do mundo. As pessoas aprenderam que deveriam amar seus cônjuges, que deveriam amar seus filhos, que deveriam dar um jeito, ninguém conseguia trabalhar, então tinha que dar um jeito. Tinha que vender seu bolinho no pote, tinha que ter o seu delivery, então as pessoas precisaram muito de fotos. Os cartórios tiveram um número gigantesco de casamentos, quando, claro, já podia se sair mesmo que de máscara. Eu fiz inúmeras, dezenas de casamentos de pessoas que casaram de máscaras. E a gente sabe que no casamento a noiva quer estar o mais linda possível, quer estar com o seu véu, quer estar com o seu vestido, quer estar com a melhor maquiagem. Mas as noivas faziam a maquiagem e botavam a máscara. Ela podia esperar 2 aninhos para casar? Podia, mas não, o momento dela casar era aquele. Ela viu inúmeras pessoas morrendo, então eu preciso demonstrar para o meu marido, eu preciso demonstrar para a minha esposa, noivos no caso, né, que eu a amo muito. Então eu vou me casar com ela, independente de que a gente vai casar de máscara, isso é um detalhe. E muita gente casou e eu estava fazendo aquilo, eu estava participando daquilo. E eu estava tentando levar da forma mais bonita possível, tentar fazer as fotos mais bonitas possível, devido às condições. Parques fechados, as pessoas de máscara, né? Tem também a questão do posicionamento de imagem, as pessoas precisavam vender na internet. Fiz foto para inúmeras pessoas, criadoras de podcast, inclusive eu fiz um podcast na época, bem amador, mas eu cheguei a fazer isso. Então a pandemia, eu acho que no século XXI foi a virada de chave. Tudo saiu muito do analógico e foi muito para o digital. Faz todo sentido. E qual o grande diferencial de alguém que vai viver um ensaio com DW? Hoje, o meu diferencial é o seguinte: muitas pessoas chegam com experiências ruins de outros trabalhos que fizeram, né? A gente sabe que fotografia é uma arte. Não é uma arte. Fotografia não tem como, é uma arte. Você precisa dominar inúmeras técnicas para você chegar num resultado legal. E quando a pessoa chega e falava, Diego, eu fiz umas fotos, não gostei. Às vezes a pessoa não soube fazer uma pose. Porque não é o cliente que tem que saber fazer a pose. Isso é obrigação do fotógrafo. O fotógrafo que precisa ensinar o cliente a fazer aquela pose. Entendeu? Ele precisa ajudar no look que a pessoa está vestindo, nos acessórios. Ele tem que ter um olhar, entendeu? Tem que ter um jeitinho. Não é apenas apertar o botão. Isso muitas das pessoas não entendem. E quando você faz tudo isso, você direciona, você deixa a pessoa à vontade, você conversa, você brinca, você olha um dedinho do pé dela que está errado, você vai lá, ó, arruma o seu dedinho. Fala, o seu cabelo, arruma um pouquinho o seu cabelo, joga um pouquinho de lado, tira da frente do olho, tem um frizz aqui no seu cabelo, passa o cabelo para frente. Tudo isso são detalhes que a pessoa, quando vê, fala, Diego, eu nunca tive essa experiência, eu estou tendo com você. E eu acho que muito disso, eu tenho certeza, foi porque eu tive muito contato com o cultural, né? Tanto com dança quanto com teatro, tive muito contato com teatro, com cinema, eu amo cinema. Apesar de hoje não trabalhar muito com vídeo, faço sim um ou outro vídeo, mas
O meu foco mesmo é foto. Então, eu tenho muito essa delicadeza, apesar de não parecer, mas eu sou muito delicado em relação a isso. Inclusive o mestre das poses, né? Graças a Deus. O direcionamento de pose, eu acho que é assim, o meu diferencial. De todos, eu tenho sim muitas qualidades, mas o direcionamento de pose, eu acho que hoje... E eu não tenho problema com isso, não. Se eu precisar deitar no chão, se eu precisar empinar o meu bumbum, eu vou empinar para mostrar para a cliente, é assim que você vai fazer. Você vai estufar o seu peito. E eu vou lá e deito no chão, e dou cambalhota. O que precisar fazer, eu faço. Eu não tenho nada em questão a isso. Eu faço mesmo. E o que significa no ensaio, profissionalmente falando agora, alguém que tem essa direção mesmo, né, sobre a pose? Porque muitas vezes a mulher não sabe, ou está ali naquele momento envergonhada. Qual o grande papel desse direcionamento? O que que gera? Segurança? Por que que isso é um grande diferencial? O resultado é muito diferente? É completamente diferente. Você simplesmente, o seu cliente, chega no seu estúdio, você fala, oi, bom dia, oi, boa tarde, vamos fazer as fotos. Faz alguma pose aí. A cliente, ela tá nervosa. Aquilo não é o habitat dela, ela não tá acostumada, ela não é uma modelo, sabe? Então você já chegar, dar um bom dia, oi, bom dia, tudo bem, vamos fazer as fotos da sua vida? Você já começa a deixar, né, ela mais solta, né? Então ela já vai ter confiança. Quando você explica o que você vai fazer, ó, eu vou pedir para você fazer essa pose, porque isso vai ficar melhor assim, assim, ela vai, opa, ele sabe o que ele tá falando. Ele entende do que ele tá falando. Então ela vai começando a se abrir com você, ela vai começando a perder a timidez. E isso reflete diretamente no resultado final das fotos. Não tem para onde correr. Quando você tem um bom direcionamento, quando você cria conexão com o seu cliente, aí não tem jeito, o resultado vai sair bom. Lógico, quando você tem a técnica não só do direcionamento, mas quando você já domina todo o resto. Isso já é a obrigação do fotógrafo, dominar todo o resto. DW, existe ensaio padrão, pose padrão? Não é assim que funciona? Precisa mesmo de criatividade? Cada ensaio é único? Sim ou não? Sim ou não, eu vou falar depende. Mas por que depende? O fotógrafo tem sim que ser criativo. Todos os dias você precisa acordar e ser criativo e criar. Por quê? Porque o que vai te diferenciar dos demais fotógrafos, existem milhares de fotógrafos muito, muito bons. Mas a criatividade, por que eu falo que a fotografia é arte? Porque ela vem da criatividade. Mesmo que eu seja um robô e todo dia faça a mesma foto, nenhuma dessas fotos vão ser iguais. Mas quando você é criativo, você vai fazer aquela foto e ela vai ser a foto. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque quando você fica na mesmice, aquilo é mais sobre o fotógrafo, é mais sobre o ego do fotógrafo. Poxa, eu preciso fazer foto diferente todo dia, quando não é verdade. Você tem sim que dar o seu máximo para todos os clientes, para cada cliente, de maneira diferente, personalizadamente falando, mas o cliente, a maioria deles nunca viveram essa experiência. E mesmo que você faça a mesma foto todo dia, você não pode deixar cair na mesmice. E Claro. isso é importante para o posicionamento da imagem da mulher? Sim, a gente precisa entender o que o cliente precisa. Você precisa, sempre peça, me passa o seu Instagram, deixa eu dar uma olhada no seu Instagram que a gente está precisando. Aí você vai olhar e você vai ver o perfil dela, você vai ver se ela é uma pessoa que é mais séria, uma pessoa que gosta de ser uma pessoa mais despojada, né? O que está precisando? Qual é a dor do meu cliente? Como eu posso ajudar o meu cliente? Entendeu? E aí, a partir disso, você vai fazendo de acordo com o que o cliente precisa. DW, você traz algo muito raro hoje, que é o extremo respeito pelos limites do seu cliente, né? Por que que esse é um valor inegociável para você, sendo que talvez isso poderia até facilitar? Eu tenho tráfego, né? Rolando, como a maioria das empresas tem. Mas hoje ainda, a maioria do meu público é por indicação. Justamente por respeitar o limite de todos e ser um homem extremamente respeitoso. Para mim, como um homem, ser um fotógrafo de mulheres é um pouco difícil. Justamente nesse mundo louco que a gente vive, então nem todas as mulheres têm a confiança em um homem para fazer. Então, quando você trata uma mulher com extremo respeito que ela merece ter, né, e respeitando os limites, que tem poses que ela vai conseguir fazer, tem poses que ela não vai. Então você precisa pegar aquilo de uma forma muito rápida e já não transformar aquilo num momento traumático para ela. Uhum. E sim num momento prazeroso, que ela goste e fala, meu Deus, ele me tratou bem, ele foi respeitoso, eu posso confiar nele.
Então isso vai trazendo mais indicações. E o boca a boca hoje ainda é o que vende muito boca a boca. O tráfego ajuda muito, mas o boca a boca hoje, pelo menos na minha profissão, ainda é o que mais vende. Você fala sobre não delegar tudo, né? O que no seu trabalho não pode ser delegado? Eu diria que hoje no meu trabalho, quase nada pode ser delegado. Eu sei que isso é algo que as pessoas na internet pregam muito. Você precisa delegar. Você precisa ter uma equipe. Mas hoje, para o tipo de trabalho que eu faço, que eu, Diego, faço, muitas das coisas são indelegáveis. Por exemplo, eu não abro mão da minha edição. Eu já vi pessoas que fizeram isso e não tiveram sucesso, porque é algo pessoal, sabe? Eu aprendi muito da minha edição olhando outros fotógrafos, mas mesmo assim hoje eu não edito igual nenhum deles, porque eu criei a minha identidade. Né? Então, talvez o atendimento devesse também, devesse, mas eu não quero. Eu gosto que as pessoas tenham esse tete-a-tete diretamente comigo. Até porque hoje eu não faço um volume grande de ensaios, até porque eu não posso fazer esse volume grande de ensaios, justamente por eu mesmo atender, por eu mesmo editar e dar uma atenção maior. Por isso que eu precisei, inclusive, até ter um pouco menos de trabalho e ter um ticket um pouquinho maior. Precisei lá atrás valorizar o meu trabalho, entendeu? Você está entendendo o que aconteceu, né? Justamente para hoje eu ter esse, entendeu? Eu mesmo editar, eu mesmo atender, eu mesmo fotografar todas as minhas clientes e elas têm um contato diretamente comigo. E isso eu acho que delegar hoje, pelo menos hoje para mim, não sei do futuro, mas pelo menos hoje eu acho que é inegociável isso. Falar de algo que te emociona, que é a família, né? Qual é essa sensação de olhar lá atrás, né? E conta pra gente um pouquinho o que foi o seu papel diferencial na sua família. Bom, eu vim de uma família muito humilde. Fui nascido e criado até meus 11 anos na Samambaia. Logo após minha mãe, eu e meus irmãos fomos para... Logo após eu, meus irmãos e minha mãe fomos para Goiânia. Passamos ali um pouco da minha adolescência lá. E depois retornamos para Estrutural. Mas durante todo esse ato teve muita coisa, né? A gente foi muito humilde, muito humilde mesmo. E eu tive um papel muito importante na minha infância, que foi cuidar dos meus irmãos, enquanto a minha mãe, guerreira, trabalhava para nos ajudar, nos sustentar. E é muito emocionante, porque a minha mãe não teve mãe, então ela não teve uma educação, sabe? Uma educação para poder repassar essa educação para a gente. Então, tudo que ela aprendeu, ela simplesmente aprendeu, da maneira mais difícil. Ela não foi perfeita, talvez, para ela, mas para mim ela foi perfeita em tudo que ela fez, entendeu? E eu fico muito emocionado porque foi muito difícil a nossa vida. Eu não quero entrar muito em detalhes muito profundos, mas foi difícil, isso eu posso garantir, foi muito difícil. E você vê hoje que você amadureceu, que você, durante todo o caminho, você perdeu muita gente, né? E você contrariou todas as estatísticas e hoje está se tornando a pessoa que eu estou me tornando, é muito gratificante. E quando eu falo isso, não é só sobre conquistas materiais, é sobre ser, né? Então eu acho que ser hoje é mais importante para mim do que ter. E olhar para todos os meus irmãos e ver todos bem e a gente caminhar para o sucesso juntos, né? É muito gratificante e a gente segue. Maravilha, fico muito feliz de saber, até porque trabalhar com arte, não se emocionar, não é um artista, né? É verdade. Porque você tem que ser tocado pelas histórias. E nós, mães, quando ouvimos histórias assim, conseguimos, de fato, compreender o quão gratificante deve ser olhar um filho também, diante de tanta dificuldade, falar, foi feito um bom trabalho, né? Eu imagino que se é bom para você, imagina para ela. Verdade. Né? É. Me emocionei, parei aqui, vamos voltar. Se a sua história virasse um filme sobre resiliência, qual era a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas, para a vida delas, que elas levassem? Não desiste. Vou olhar para vocês. Não desista. Tá difícil, não tá? Foi difícil para mim. Mas vai melhorar. Eu tenho certeza. Se você for uma pessoa correta, uma pessoa que corre atrás, vai dar certo. Só não desiste.
que o final vai ser feliz. Porque se ainda não for feliz, não é o final. Exatamente. Acertou. Vamos lá, ele está fugindo do quadro final aqui, a nossa última página. Agora é rapidinho, bate-bola. Vamos? Respostas rápidas em uma palavra ou até uma frase. Ok? Defina em uma palavra a sua fotografia. Autenticidade. Algo que você nunca negocia no seu trabalho. Qualidade. O maior erro de quem está começando na fotografia. Conhecimento. Não se preocupa com o equipamento, não. Vai vir. Na hora certa ele vai chegar. Maravilha. O que transforma uma foto comum em uma foto poderosa? Técnica. Direcionamento e conexão com o cliente. Uma verdade que você aprendeu na prática. A origem não limita o seu destino. Meu negócio existe para... Materializar a autoridade e a essência de toda mulher. Maravilha. DW, obrigada. Obrigada várias vezes, né, pela solidariedade, né, com profissionais que, né, nós não viemos do digital, da fotografia, e a gente viu muita dificuldade, né, no início com isso, né, por ser um mercado fechado, e eu entendo, né, tem time para a gente entrar, mas você sempre valorizou, nos permitiu isso não enquanto Páginas Amarelas, mas ele como fotógrafo também é nosso cliente aqui na Casa das Pontes Cenários, então obrigada mesmo por isso. Essa corrente do bem, ela tem que ser estabelecida entre empresários, empreendedores, a gente precisa trocar, aprender um com o outro e entender que não precisa, né, competição, não é sobre concorrência, tá unido, tá junto, faz com que as coisas se multipliquem. Obrigado mesmo, saber mais sobre você, da sua trajetória, me deixa muito feliz, muito honrada, muito grata por tê-lo, não só como cliente, mas também por ter a oportunidade de indicá-lo como profissional. Eu que agradeço por ter aberto as portas desse lugar incrível. Eu não canso de elogiar, você sabe que eu sou apaixonado por todo esse espaço de vocês. E é lindo estar aqui com você, foi muito bom. Muito obrigado a todos vocês que conheceram um pouquinho da minha história. E é isso. Tamo junto, obrigada, viu? De nada. E, como sempre, vou deixar aqui na descrição como você encontrar o DW, porque o nome dele não é Diego Washington, é DW. Fotografia. E até a próxima página.